Aleluia. Agora sim, coloque sobre os seus pés. Pegue aí sua Bíblia. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler apenas um versículo. Marcos 9, versículo de número 23. Marcos 9, 23. Aleluia. Glórias te damos, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo de número 23. Quem encontrou diz amém. Dá um glória a Deus. Aleluia, podemos ler? Diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Eu vou ler de novo porque você não entendeu a palavra. Se podes, respondeu Jesus, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Em o nome de Jesus, aleluia. Coloca a Bíblia na cadeira, feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração nessa noite, em nome de Jesus. Paizinho querido, nós queremos te agradecer. Ó Deus, quão bom é estarmos reunidos. Como diz o Salmo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Ah Deus, em o nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja de unidade. Que a presença do Senhor, ó Pai, seja relevante e presente constante, em todo instante. E como já foi ministrado aqui nessa noite, que o fogo do Senhor alcance cada um. E que cada um seja ministros, labaredas de fogo, em o nome de Jesus, e que se manifeste, e que receba a palavra, e que compartilhe, e que seja, ó Pai, ninguém aqui veio para assistir um culto, todo mundo veio aqui para participar e adorar o Senhor, que isso seja uma verdade nessa noite, em o nome de Jesus. Deus, fale conosco, use esse humilde filho servo do Senhor com poder e grande graça. Senhor, alinha nossa mente à mente de Cristo, alinha o nosso coração ao coração de Cristo, alinha os nossos ouvidos, os nossos lábios, a revelação que vem do céu. Pinga um colírio nos nossos olhos e tira e arranca toda a escama que procura nos impedir de ver e enxergar como o Senhor vê e enxerga. Alinha as nossas mãos para exercermos o chamado qual o Senhor nos confiou com excelência. E alinha os nossos pés para andarmos no caminho que o Senhor já preparou para nós andarmos nele. Em o nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor, tome o seu assento, glorifique a Ele em o nome de Jesus. Glória a Deus. O tema dessa mensagem já está aqui atrás. É superando as limitações da crença. Nós precisamos entender que existem tantas coisas na nossa vida que nos impedem de vivermos aquilo que Deus já preparou para a gente viver, as verdades da palavra absolutas de Deus, e que muitas vezes nós não desfrutamos porque existem gatilhos de limitações na nossa mente, na nossa alma e na nossa vida. Então, o que a gente entende como limitação? Todos nós enfrentamos limitações na vida, sejam limitações emocionais, espirituais, financeiras, físicas, familiares, de entendimento, de conhecimento, né? Todos nós enfrentamos limitações. E o que é a palavra limitação? É um bloqueio, é uma barreira, é uma trava. Então, muitos de nós que somos cidadãos do reino, tem cidadão do reino aqui? Deixa eu ver, essa igreja é viva, manifeste aí no seu lugar, se você é cidadão dos céus, em o nome de Jesus. Só 3 pessoas manifestou, vou te dar mais uma oportunidade. Você é cidadão do reino, você tem os céus dentro de você, você tem a presença de Deus dentro de você, então manifeste no seu lugar, dê um glória a Deus, dê um aleluia, em o nome de Jesus. Você está num culto a Deus. Em nome de Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim: você não está morto, você está vivo. Então manifeste essa vida, em nome de Jesus. Então todos nós temos limitações. Vira para o seu irmão e fala assim: mas essas limitações não podem estar sobre a vida de quem é filho de Deus. Não, Deus não te chamou para ser limitado. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para romper. Deus te chamou para ir avante. Deus te chamou para viver as bênçãos e os milagres do Deus Todo-Poderoso. Não existe limitações no céu. As limitações estão na terra. Então nós precisamos entender essas verdades. Muitas vezes essas limitações
não estão fora, mas estão dentro de nós e no nosso sistema de crenças. Nós permitimos que existem crenças limitantes em nós. Infelizmente, quando essas crenças limitantes, elas gritam, elas são a verdade, a gente aceita, nós aceitamos essas verdades, elas também transcendem através de nós. E nós acabamos sendo pessoas que têm limitações e que acabam levando limitações para as outras pessoas. Então pense nisso. O que você acredita define até onde você vai chegar. Sabia disso? Aquilo que você acredita vai definir até aonde você vai chegar. Que tipo de direção, de destino, de plano, de meta você tem na sua vida? Aonde você traçou para você chegar? E que limitações chegaram até você? E quantas limitações você já venceu? E quantas limitações você ainda precisa vencer? Eu sempre no meu trabalho, oferecendo a empresários, eu ministro alguma coisa sobre a vida deles. Eu ministro para eles que essas limitações, elas muitas vezes, elas estão nas nossas metas. Porque uma meta, quando a gente traça uma meta, essa meta não pode ser confortável. Porque você vai fazer de qualquer jeito. De qualquer maneira. Então uma meta precisa ser ousada. Vira para o seu irmão e fala assim: qualquer meta precisa ser ousada. Mas no mundo corporativo, nós falamos que a gente também, né, pastor Reinaldo? Pastor Reinaldo também é um homem ativo aí no mundo corporativo. A gente também ministra sobre os líderes que a gente treina, que as metas não podem ser utópicas, ou que sejam aquelas metas que não serão alcançáveis. Mas deixa eu te falar, isso é só no mundo. Porque você não é cidadão do mundo. Vira para o seu irmão e fala assim: você não é cidadão do mundo. Então, não existe meta utópica para você. Existe uma limitação de crença. Então nós temos que quebrar essas limitações de crença. O maior bloqueio não está no mundo, mas está dentro do nosso coração. E no que nós falamos nessa palavra, aqui, no texto qual nós lemos, eu quero que você entenda uma coisa. Aqui foi um pai. Depois eu gostaria que você lesse na sua casa, a partir do versículo 14. Você vai conhecer essa história. Era um pai que tinha um filho possesso de demônios. Era um pai que estava vivendo uma situação complicada no seu lar, amando o seu filho e não conseguindo libertar o seu filho, não conseguindo fazer aquilo que o seu filho precisava. Você já viu uma pessoa possessa? Quem viu uma pessoa possessa por demônios aqui? Quem já teve o desprazer de ver? Porque não é bonito, não é bom e não agrada a Deus. Mas não é difícil quando você vê uma pessoa assim? E você vê num instante. Imagina uma pessoa um dia inteiro possessa. Imagina uma pessoa 2 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos. E a família tendo que lidar com aquilo. A família não tendo a direção, não tendo discernimento, tendo limitações e não podendo resolver aquela situação. A Bíblia não fala quanto tempo aquele menino, ou aquela criança, ou jovem, ou rapaz, não sei, mas era um filho. A Bíblia fala aqui que era um menino. Então o menino na Bíblia ele pode ter até 30 anos. Porque o judeu ele só é de maioridade a partir de 30 anos. Então era um menino. E que ele estava possesso. E dentro daquela situação, o mundo vivia um tempo de 400 anos do silêncio de Deus. Porque quando você pega o livro profético de Malaquias e você vira a página para começar no Novo Testamento e a vinda de Jesus através de Mateus, foram 400 anos do silêncio de Deus. Já parou para pensar nisso? A gente fica desesperado quando Deus não fala conosco, não é? Sim ou não? Mas imagina 400 anos Deus não falando. Ele vivia de histórias e histórias verdadeiras do poder de Deus, mas ele não tinha experiências do poder de Deus. E infelizmente quem estava lá para manifestar o poder de Deus eram pessoas que só falavam e não viviam e não tinham testemunhos. Eles não viam mais milagres, eles não viam mais manifestação da glória de Deus, eles não viam palavras de amor, só de jugo e jugo pesado. E aquele homem vivia naquele contexto, aquela família vivia naquele contexto.
Mas de repente, ele ouve falar de um homem. De um homem que veio trazendo boas notícias, e as boas notícias deles era de amor, era de um reino dos céus acessíveis, não era um reino de céu utópico, um reino de céu impossível, não, era um reino de Deus que qualquer um podia adentrar dentro daquele reino, se recebesse o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador, o homem que curava, o homem que sarava, o homem que levantava os paralíticos, o homem que dava vista aos cegos, o homem que fazia o surdo ouvir, o homem que fazia o braço estender, o homem que veio fazer a diferença. Ele ouviu a vida, ele ouviu daquele homem. E ele foi até Jesus. A pergunta que eu te faço nessa noite: você está esperando Jesus vir até você? Ou você está indo até Jesus? Deixa eu te falar, tudo aquilo que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Ele já morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. Tudo aquilo que Deus tinha que fazer, ele já fez. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Mas você vai esperar até quando? Ele já foi na cruz. Ele já fez tudo. Ele é fonte inesgotável de tudo aquilo que você precisar. Mas você está esperando ele vir até você? Ele pode até vir, se tiver uma intercessão, uma oração. Mas você precisa, como o pastor Alex disse aqui, você precisa se movimentar. Aquele homem foi, imagina gente, quem aqui é pai e mãe? Deixa eu ver. Quem tem filho? Ô gente, mexe com a gente, mas não mexe com o filho não, né? Não é verdade, pastora Rita? E não tem esse negócio de descer do salto não, tá? Todo mundo aqui é crente, amém? Se tiver que andar 1 milha, anda 2. Se tiver que oferecer uma face, ofereça a outra. Mas o que a gente faz? Ferve na oração. Sim ou não? Mexeu com meu filho, eu vou ligar aqui na terra como no céu. A gente muda tudo, muda ou não muda? Cadê os filhos de Deus aqui? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Deixa eu ver, levanta a mão aí. Deixa eu ver, levanta a mão aí. Levanta a mão, tem filho de Deus aqui? Não, deixa eu ver. Em nome de Jesus, aleluia, levanta a mão, irmão. Você não é filho de Deus, não, irmã? Levanta a mão aí em nome de Jesus. Vira para o seu irmão agora, aponta o dedo e fala assim: Deus não aceita mexer com você. Fala, você é filho, herdeiro e co-herdeiro. Aleluia. Você acha que Deus aceita mexer com você? Ele não aceita. Mexe com o filho não. O negócio fica estreito. Fica ou não fica, pastor Reinaldo? O negócio fica estreito. Aquele homem foi até Jesus. E aquele homem contou então a história dele para Jesus, pastor Cássio. Contou tudo o que estava acontecendo. Mas no século que nós vivemos, as pessoas não querem nem contar a história para Jesus mais. Elas contam para o espelho, elas contam para o poste, elas contam até para o cachorro. E tem gente que vai contar a história assim, ó. Abre o vídeo, começa a contar a história dele para o mundo todo ver. Expõe a vida dele toda. Bobão. Vai levantar hater sem necessidade. Hater é disseminador de ódio. Mas não tem coragem de conversar com Jesus, de contar a história para Jesus. Deixa eu ver aqui a idade do povo aqui, peraí. Eu já falei que outro culto, cresceu e ficou bobo? Vai contar a história para todo mundo, mas mesmo contar a história para Jesus, deixa eu te falar. Tem vezes que você vai contar a história para alguém e a pessoa está assim, ó. Está ouvindo nada que você está falando. Ó. Você sabe quando você sabe que a pessoa está ouvindo o que você está falando? Quando os olhos dela estão fitos nos seus. Aí é de verdade. Vai cantar, Sabe aquela pessoa que você está conversando, está doida assim para ir embora? Hein? Então, tanta gente está contando a história para esse povo aí. Mas você tem que contar a história para Jesus. E deixa eu te falar, quando você contar a história para Jesus, Ele vai te ouvir atentamente. Entenda isso. Ele não vai desviar o olhar, Ele não vai desfocar, Ele não vai deixar de escutar cada palavra que você falar. Ele começou a contar a história dele, do filho dele, de tudo aquilo que Jesus começou a ouvir. Tá, e Jesus, ó. Só que de repente ele faz uma pergunta para Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim, cuidado, hein? Cuidado que você pergunta para Jesus. Fala com ele, cuidado.
Cuidado que você pergunta para Jesus, porque Ele vai responder. Ele certamente vai responder para você. Quando você perguntar a Ele de todo o seu coração, sem religiosidade, sem negociar, sem barganhar, se você for sincero, coração contrito e quebrantado, e perguntar para Ele de verdade, Ele vai te responder. Sabe o que aquele homem perguntou para Jesus? Você pode curar o meu filho? O que Jesus respondeu aqui? O que ele respondeu, igreja? Se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Eu só não posso, eu faço. Mas você precisa crer. Gente, deixa eu colocar aqui, senão vocês vão ver uma tragédia aqui. Peraí. Quase pisei no cadastro. Um minutinho. Então vamos lá. Se tu podes. O que ele perguntou para Jesus? Você pode? Se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Aleluia! Eu quero compartilhar com vocês aqui 4 tópicos sobre vencendo uma crença limitante. Precisamos então primeiro entender o poder da crença. A fé é o princípio que move o sobrenatural de Deus. Aquele homem perguntou, se tu podes, deixa eu te falar, limitados somos nós, mas nós servimos um Deus que é ilimitado, que nada é impossível para Ele, que Ele pode todas as coisas, Ele criou todas as coisas, inclusive você foi formado pelas mãos dEle, tudo que tem aí de você, Ele sabe por completo, antes mesmo de uma palavra sair da sua boca, Ele não sabe só a palavra, Ele sabe a frase inteira, Deus te conhece por completo, aleluia! Deus nunca está limitado, quem limita somos nós pela fé. Hebreus 11:6 diz, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem aqui quer agradar a Deus? Quem aqui quer ser o amorzinho de Deus? Deixa eu ver. Quem quer ser o amorzinho de Deus? Levanta a mão aí, em nome de Jesus. Sabe como é que você vai ser o amorzinho de Deus? Tenha fé. Quer agradar a Deus? Muita gente pergunta, como que eu vou agradar a Deus? Como que eu posso agradar a Deus? Qual que é o caminho para agradar a Deus? A Bíblia está falando, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a rota, o caminho, o destino, o GPS para você agradar a Deus é o trilhar o caminho da fé. Nós precisamos ter fé para agradar a Deus. O que você acredita, se acredita que não vai conseguir, você já não conseguiu. Se já está dentro de você essa verdade, você já colocou um muro, um impedimento. Aí não tem como avançar. Mas se você acredita que o Deus Todo-Poderoso pode, então você se move em direção ao milagre. Nós precisamos mover. Deus está sentado no trono. O que vai fazer o Senhor levantar em seu favor? Ele já fez tudo, mas há momentos que Ele levanta do trono para te abençoar. Existem momentos que Ele vai levantar do trono para te abençoar. Mas como que vai ser? Pastor Alex já me ajudou nos 3 cultos aqui a pregar também. Movimento. O primeiro passo, quem tem que dar é você. Entenda uma coisa, quando você dá o primeiro passo, Deus olha, está acontecendo alguma coisa. Quando você dá o segundo passo, Ele já começa a levantar. Quando você dá o terceiro passo em verdade e em fé, Ele já começa a andar com você. Quando você dá o 4º passo, Ele já está na frente te puxando e correndo com você, para te levar no caminho do milagre, para te levar na rota do milagre, para te levar onde você precisa ir. Ele vai estar com você, mas o passo quem tem que dar é você. Bate no peito, fala assim, não é sobre mim, é sobre Ele. Entende? Que não é sobre você, é sobre Ele, sobre as vontades dEle. Então vamos continuar. Identificando as limitações da crença. Muitos carregam crenças que os aprisionam, desde a infância.
talvez até dentro do ventre, carrega uma prisão, um grilhão, uma amarra. Você quer prestar atenção numa coisa? Como que existem crenças limitantes, e essas crenças começam a bloquear a nossa mente. Quando a gente fala assim, eu não sou capaz. Quem já teve esse sentimento? Eu não sou, não precisa levantar a mão. Eu não sou capaz. Um sentimento de frustração, um sentimento de engano, um sentimento de limitação. Eu não sou capaz. Crenças limitantes. A palavra vai dizer, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Outra coisa, essa aqui é tradicional demais. Deus não me ama o suficiente. Gente, se Deus não amasse a gente o suficiente, ele tinha ido na cruz. Vamos ser sinceros? Tem gente que fala, Deus não me ama, Deus não me ama mais, Deus não me ama o suficiente. Ele já foi lá na cruz, ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. Para de bobeira. Quebra essas limitações aí da sua mente. Outra coisa, isso é impossível. Ele diz, se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Isso é impossível, não tem como fazer. Tem, você precisa fazer. Agora essa aqui é a maior verdade, uma maior mentira que cada um coloca como verdade na sua vida. Minha história não vai mudar nunca. Tem gente que profetiza contra ele mesmo, a minha história não vai mudar. Você não conhece minha vida, pastor. Se eu contar a minha história para você debaixo de uma goiabeira, você vai ficar, nós vamos ficar um ano, vai entrar outra estação, vai ter novos frutos e a gente não vai terminar a história, não vai resolver, porque nunca vai mudar. Deixa eu te falar uma coisa. Só não vai mudar se você não acreditar. A minha história não pode mudar. Para com isso. Provérbios 23, 7 diz assim, porque assim como o homem imagina na sua alma, o homem e a mulher, assim ele é. Se você acreditar que você é um fracassado, já é um fracassado. Mas se você receber a palavra, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é uma verdade na sua vida. Crenças limitantes bloqueiam o mover de Deus na nossa vida. Precisamos quebrar essas limitações. Então, como superar as limitações da crença? Substituindo as mentiras do diabo pelas verdades da palavra de Deus. Quantas mentiras o diabo tem soprado na sua vida? Você não pode, você não consegue, você não é escolhido. Muitas vezes até dentro da nossa casa mesmo, essas palavras são liberadas da nossa família com falta de entendimento. O poder da palavra, quando nós liberamos uma palavra, ela tem poder. Então nós temos que pensar muito bem na palavra que nós vamos liberar. Não limite os sonhos do teu filho. Sabe aquela pessoa, quando você conta um sonho, você fala assim, você sonha demais, você é um sonhador. Deixa eu te falar, José foi sonhador. Foi perseguido, mas chegou a governador do Egito. Entende? Ninguém pode limitar o sonho de Deus na sua vida. Em o nome de Jesus, substitua as mentiras do diabo pelas verdades da palavra. João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você enche a sua mente da palavra, as mentiras do diabo caem por terra. Comece a encher sua mente das verdades da palavra de Deus. Comece a substituir. Tudo aquilo que acontecer com você, uma palavra enganosa substitui por um versículo. Comece a ministrar, comece a profetizar a palavra de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender que nós podemos substituir a mentira pela verdade. Não aceite as mentiras do inferno, mas receba as verdades absolutas da palavra de Deus, em nome de Jesus. Declare a fé mesmo sem ver. Romanos 4,17. Chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Nós precisamos exercer a nossa fé para materializar aquilo que não aconteceu aqui no físico. Você tem o poder da fé de Deus para você materializar aquilo que está dentro de você, para viver uma verdade. Feche os seus olhos por um instante.
Feche os seus olhos por um instante. Que o Senhor ative a fé em você agora. Em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Sonda agora mente e coração. Só o Senhor sabe aquilo que está aí dentro, pulsando, queimando, ardendo. Só o Senhor sabe as frustrações que tem. Só o Senhor sabe as lágrimas que foram derramadas. Só o Senhor sabe as batalhas que cada um aqui já enfrentou. Só o Senhor sabe as perseguições que já enfrentaram e que talvez estão enfrentando. Mas, Senhor, em o nome de Jesus, que o Senhor dê autoridade a cada um agora, unção a cada um agora, de colocar a fé em prática e materializar as verdades que o Senhor já liberou para cada um, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você acredita nessa verdade, levante a sua mão para o alto. Eu vou contar até 3, você vai repetir comigo. Levanta a sua mão para o alto, repita assim: eu posso. Deus é comigo. Nada é impossível para Deus. Eu posso. Deus é comigo. Nada é impossível para Deus. Eu posso. Deus é comigo. Na minha vida, no meu emocional, na minha saúde, na minha família, na minha casa, nos meus pensamentos, no meu negócio, no meu trabalho, no meu chamado. Deus é comigo. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Levanta a mão para o céu, aplauda ao Senhor e dê uma oferta, uma palavra de glória e de unção. Oh, glória. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Outra coisa, aproxime-se de Deus em oração. No mesmo texto que nós lemos no versículo 24, diz assim: o pai do menino disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Nós não somos infalíveis, gente, nós somos falíveis. E nós precisamos ter humildade. Vira para o seu irmão e fala: se entregue à humildade. Fala: se entregue à humildade. Fale para ele: peça ajuda. Você não consegue sozinho. Nós precisamos ter humildade para pedir ajuda. Ele disse, Jesus falou: se podes, tudo é possível aquele que crê. Mesmo depois de Jesus falar isso, ele disse: Senhor, eu até tenho fé, mas me ajude a ter mais fé ainda. Me ajude. Ele tinha fé porque ele foi até Jesus. Ele falou: mas me ajude a ter mais fé ainda. Peça ajuda a Deus. Você pode pedir ajuda a mim? Claro que pode. Eu posso te servir. Mas quem é melhor pedir ajuda? Quem é melhor pedir ajuda? Quem pode fazer o impossível? Eu não posso. Quem pode? Ele. Então quem você tem que pedir ajuda? Se humilhe diante das potentes mãos do Senhor, em o nome de Jesus. Viva uma vida de oração. Deus não rejeita um coração sincero que pede ajuda com fé. Mais um: cerque-se da palavra e pessoas de fé. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça mais a palavra, ande com quem te leva para mais perto de Deus, não para quem te leva ao desânimo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Quando nós voltamos a nossa vida, a nossa mente para uma vida de oração e para ouvir a palavra de Deus, a nossa vida é transformada. Tem muita gente que tem medo do diabo. Crente tem medo do diabo. Mas em Romanos é 14:6. Falamos lá de manhã, eu esqueci. Alguém me ajuda aí? Hein? O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É Romanos 14 alguma coisa. É Romanos 14 alguma coisa. O Deus de paz esmagará o diabo debaixo dos nossos pés. Eu sei que você está sentado aí, vai ser um pouquinho desconfortável para você, mas faz assim, ó. Você consegue fazer assim? Olha aí para debaixo do seu pé. Olha aí. O que você está vendo? O
que você está vendo aí? Hã? A sola do seu sapato? Eu estou vendo o diabo debaixo dos seus pés. Hã? A única coisa que o diabo tem que conhecer de você é o número que você calça. Ó, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O diabo não tem poder sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu chamado, sobre os seus negócios, sobre sua saúde, sobre o seu intelecto, sobre o seu coração, sobre suas emoções, sobre quem você é, sobre quem sua família é, sobre tudo aquilo que te envolve. Ele não tem poder, porque quem tem todo o poder é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Para com isso. Você só precisa declarar o nome. Em nome de Jesus, vai embora. Só isso você precisa fazer. Só isso, mas tem que ter vida no altar. Já teve gente que foi expulsar e falou: eu conheço ele, mas você não. Ele recebe a autoridade do nome. Ele está debaixo dos seus pés. Mas nós precisamos viver uma vida de santidade. Em o nome de Jesus. E quais são os resultados? Primeiro, nós falamos sobre entendendo o poder da crença, identificando as limitações da crença, como superar as limitações da crença. Mas agora, o resultado de uma vida sem limites em Deus. Ele quer que você tenha uma mente destravada. Quem supera as limitações da crença, vê portas se abrindo. Faz assim com sua mão direita. Quem é canhoto pode fazer com a esquerda, não tem problema não. É aqui você usa. Deus te deu autoridade, faz assim. Quem supera os limites da crença, vê portas se abrindo. Feche seus olhos. Ele é o filho de Davi. É aquele que tem a chave. Que abre porta, homem nenhum pode abrir. E que a porta que ele fecha, homem nenhum pode fechar. Receba a chave aí na sua mão. Segura a chave forte aí. Em o nome de Jesus. Espírito Santo, começa a mostrar agora aquela porta que vai abrir, Senhor, para cada um aqui, em nome de Jesus. Começa a gerar uma fé inabalável na vida de cada um aqui, eles enxergar a porta que está se abrindo. Está com a chave aí na mão? Está com fé? Só para quem tem fé. Está com fé? Então pega a chave. A porta está na sua frente. Enfia ela no tranco. Enfiou? Está com fé ainda? Agora começa a girar a chave para abrir a porta. Começa a ouvir aí no mundo espiritual as trancas da porta se abrindo. Trac, trac, trac. Ela está abrindo. Ela está abrindo. Ela está abrindo. Destrancou? Tira a mão da chave. Coloca a mão na maçaneta. Olha como que ela está leve aí. A porta que Deus abre não precisa forçar. É só passar por ela. Abre a porta. Comece a enxergar a luz de Deus invadindo a sua vida agora. Comece a enxergar a luz de Deus invadindo quando você abre a porta. Agora você pode colocar sobre os seus pés. Abre os olhos. Em o nome de Jesus, coloque sobre os seus pés. O louvor pode subir. Coloque sobre os seus pés. Em o nome de Jesus. Você ainda está com a porta aberta aí, não está? Deixa eu ver quem está com a porta aberta aí. Agora, se você puder, faça assim comigo, assim, ó. Entre pela porta que o Senhor abriu. Deixa eu te contar uma coisa. Essa porta que Ele abriu, homem nenhum pode fechar. Não tem poder. Só você passar por essa porta. Então quem vence as limitações da crença, vê portas abertas. Vê milagre acontecendo. Tem quanto tempo que você não vê um milagre, meu irmão, minha irmã? Agora você não vai correr mais atrás dos milagres. Os milagres vão correr atrás de você. Porque você quebrou as limitações da fé e da crença. Tem
milagre te seguindo, tem milagre te seguindo, em o nome de Jesus. Aleluia. Quem quebra as limitações também vive o sobrenatural. É céu na terra e terra no céu. Você não vai saber mais discernir o que é o que. Começa a viver as verdades do mundo espiritual. Mas também, essa aqui é forte. Pode abrir seus olhos. Não caminha por vista, mas anda pela fé. Não é mais os seus olhos naturais, são os olhos sobrenaturais, os olhos espirituais. Você começa a andar por fé e não por vista, porque Deus te chamou para fazer isso. Mas levanta suas mãos que eu quero profetizar uma palavra sobre você. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em mim e em você. Aquele que faz infinitamente mais está tocando em você agora, está tocando em você agora, está tocando em você agora, está tocando em você agora. Infinitamente mais do que aquilo que você pensa, daquilo que você pede, não porque você quer, mas é porque o poder dele que está em você. Acredita nesse poder, receba esse poder, viva esse poder, alimente-se nesse poder, derrame-se nesse poder, mergulhe-se nesse poder, entronize nesse poder. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. O Todo-Poderoso está aqui, o Todo-Poderoso está aqui, o Todo-Poderoso está aqui. Sinta a presença dEle, sinta a presença dEle, sinta a presença dEle, sinta a presença dEle. Sinta, 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 sinta. Seja tocado, seja tocada, seja tocado agora, seja tocado agora. Ei, limitações, eu te dou uma ordem: sejam quebradas, sejam aniquiladas, sejam invalidadas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Receba autoridade, receba uma fé inabalável, receba mais de Deus, 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 e adore ao Senhor, adore ao Senhor. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar, ao sentir no seu coração, pode vir até o altar. Xaranabá, sai do seu lugar, vem aqui, dê um passo de fé, dê um passo de fé, vem até o altar do Senhor. Ou parece que o mar não vai ser. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem, eu quero profetizar na sua vida, vem. Vem, filho e filha do homem, vem até o altar. Oh, não deixe nada te prender, não deixe nada te prender. Deus está aqui, Ele quer tocar em você. Venha, 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 venha. Venha, não fique aí, não fique. Não fique, não fique. Não deixe nada te limitar. Não deixe nada te prender. Sai do seu lugar, vem até o altar. Aqui é o seu lugar agora, não é aí. Aqui é o seu lugar. Não desistiu de mim. Tua destra me sustenta. Ei, xaranabá, caraçora, nabá. Prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Ei, xaranabá, caraçora. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Xaranabá, caraçora. O Deus do impossível. Ainda tem vaga aqui, ainda tem vaga aqui. Deus do impossível. Quebra a limitação na sua vida. Quebra a limitação da sua vida e vem até o altar. Vem até o altar. Vem até o altar. Deus vai tocar em você. Deus vai fazer uma transformação na sua vida aqui hoje. É hoje, não é amanhã, é hoje. Só se você crer. Só se você tiver fé. Então venha, 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 venha. Fica aí. Não fique, não fique. Oh, xaranabá, caraçora, nabás. Xerenabá, caraçora, nabás, xaranabás. Caraçora, nabás, xaranabá, caraçora. Xeranabá, caraçuira, nabá, caraçora, nabás. Xaranabá, caraçu. Novidade de mente. Novidade de mente. Mente aberta. Em o nome de Jesus. Xaranabá, caraçora, nabás, xaranabás. Xerenabá, caraçuira, nabás. Aleluia. Venha em mim, Xaranabá, caraçora, nabás, xaranabás. e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível
sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. O Deus impossível. Aleluia. Coloque uma mão no seu coração e uma na sua cabeça, em o nome de Jesus. Uma no coração, na sua cabeça. Deus, com autoridade no nome de Jesus, como ministro do Evangelho do Senhor, eu dou uma ordem agora. Limitações caiam por terra, sejam destronadas, destruídas. Palavras enganosas na infância, na adolescência ou na juventude, na vida madura, eu te dou uma ordem agora. Seja quebrada, seja destronada, seja aniquilada da mente e do coração. Senhor, coloque mente de Cristo, coração de Cristo, mente de Cristo, mente de Cristo, coração de Cristo. Senhor, começa a substituir agora as mentiras do diabo pelas verdades da palavra de Deus. Começa a substituir agora as mentiras do inferno sobre as palavras poderosas da tua verdade, com princípios e fundamentos, em o nome de Jesus. Deus, em o nome de Jesus, vai tirando toda amarra, toda tranca, todo grilhão, todo impedimento. Deus, vai quebrando. Eu não posso, eu não faço, eu não consigo. Vai colocando agora autoridade, unção, fé, poder. Substitua mentiras por verdade. Ei, xaranabá, caraçora na baixei, caraçora na baixa. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tirando, vai limpando, vai substituindo. Ei, xaranabá, caraçora, xaranabá. Aleluia, aleluia, aleluia. Xaranabá, xaranabá. Vai sendo cheio, vai sendo transformado, vai sendo transformado agora. Vai tocando, Senhor, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Toca, toca, toca. Ele vem, ele vem, ele vem neste lugar. Era na barra baixei, me andirei, me nanabassoi, me andarananaie. Receba mais, receba mais, receba mais. Ele tem mais, ele tem mais, ele tem mais. Seja tocado, seja tocada. Ei, agora é o destravar. Está acontecendo um destravar no mundo espiritual. O mundo espiritual está movendo, está movendo, está movendo, está movendo, está movendo, está arrancando tudo aquilo que não presta e colocando as verdades de Deus. Ei, xaranabaca, vai tocando, toca, Senhor. Toca, 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 toca. Ei, xaranabaca, ei, xaranabaca, 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 receba mais, receba mais, mais, receba, 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 receba mais, receba mais. Ele está aqui. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele aí dentro de você. Sinta a presença dele no seu interior. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Ele é real. Ele é real. Ele é real. Ele é real. Ei, aleluia. Oh, seja agora. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser e faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me aleluia, a suplicar até que o Senhor venha.
santo, 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 Fere meu santo. coração com uma ferida. Aleluia. Oh, Oh, ensina-me a clamar, a suplicar, santo, santo, até que o santo, Senhor venha. Aleluia. Aleluia. Xaranabás. Levanta suas mãos para o céu, toda a igreja. Você vai profetizar na sua vida agora. Xaranabás. Xaranabás. Repita comigo. Eu vou contar até 3, você vai repetir comigo. 1, 2, 3, repita. Eu posso. Eu consigo. Deus é milagre na minha vida. Repita, eu posso. Eu consigo. O meu Deus é o Deus do impossível na minha vida. Repita, eu posso. Eu consigo. O meu Deus é o Deus do impossível. Eu posso. Eu consigo. O meu Deus é o Deus do impossível. Repita, eu posso na minha casa. Eu posso na minha saúde. Eu posso no meu chamado. Eu posso na minha empresa. Eu posso no meu trabalho. Eu posso. Eu consigo. O impossível dele está aqui. O impossível dele está aqui. O impossível dele está aqui. O impossível dele está em você e através de você. Receba, 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 receba. Xaranabá, carás. Se você conseguir, abre os seus olhos. Olha aqui para mim. Pastor Reinaldo já vai encerrar esse culto. Mas eu quero liberar uma profecia sobre você. Eu quero profetizar algo sobre sua vida. Você não mais será o mesmo e a mesma. Hoje Deus está destravando a sua vida. E eu quero profetizar sobre sua vida uma fé inabalável. Você quer receber? Você quer receber? Então estenda suas mãos. O Espírito Santo vai vir agora como um vento, como fogo. Ele vai começar a tocar pessoas aqui. E pessoas não vão resistir ao poder de Deus. Já começou. Ele está tocando, Ele está tocando. Ei, xaranabás. Você não vai conseguir ficar de pé. Eu profetizo uma fé inabalável. Receba fé. Receba fé. Receba fé. Sim, Xaranabás. Acende a chama. Receba.